título da mensagem de hoje que eu dei é Lutando Juntos. Estava pensando sobre o tema da EBF, né? Mãos à obra, e a história daquilo que Deus fez na vida de Neemias e no povo dele, a partir de... E aí eu fui pensando, orando, estudando, e aí eu cheguei nesse versículo, pontualmente para lidarmos. Essa imagem é a formação clássica, a formação em tartaruga do exército romano, que fez com que eles alcançassem muitas vitórias táticas em seu tempo, expandissem, crescessem de uma forma absurda, dominando quase todo mundo conhecido. Então, nós vamos descobrir o que Deus tem para nós hoje, o que Ele nos chama a fazer, e porque eu acredito que Ele nos chama a lutar juntos, a partir de Filipenses 1, 27. E antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. O que nos faz igreja? Esta igreja. Obrigado. O que te fez escolher essa igreja? Agora ou há muitos anos atrás? Você se lembra o motivo de ter escolhido fazer parte desta igreja? Você ainda se lembra? Ainda é vívido para você? E você que está há mais tempo, o que te faz permanecer aqui até hoje? Eu tenho 9 anos aqui na Nova Aliança. Quem aqui tem por volta de 10 anos ou mais de membresia? Só para eu ver. Vocês também têm? Até 5 anos? Quem tem até 5 anos de membresia? Então, o que te faz permanecer aqui? Eu estou à frente da integração de novos membros, antes de ser Ministério de Integração, desde 2020. Então, eu escuto com muita frequência motivos pelos quais as pessoas dizem querer ficar aqui, ou voltam a ficar aqui, mudam e voltam, graças a Deus. Então, eu gostei da igreja pela pregação da palavra, que é clara, bíblica, uns 85% diz isso. Outros, eu gosto de relacionamento. Eu gosto do GP, o pessoal acolhe, tem encontro das mulheres, os homens, sempre que estão juntos, tem Bíblia, tem comida, diversão. São uns 10%. E uns 5% dizem, eu quero uma boa igreja para os meus filhos. E nós nos alegramos, claro, ao saber disso. Deus tem nos abençoado e nós temos nos desenvolvido como igreja em muitas áreas. E nós louvamos a Deus por todos aqueles empenhados, por exemplo, no Ministério Crescer, que fizeram a EBF, mas muito mais do que a EBF. Cada domingo, ensinando às nossas crianças porções da Bíblia, organizadamente, com custo. Mas, será que uma igreja pode ser e permanecer saudável se for apenas um lugar onde as pessoas buscam uma boa pregação? Ou se é um lugar onde apenas eu posso buscar boas amizades? Será que Deus nos chamou para consumir esses presentes, esses privilégios? Ou nos chamou para sermos membros atuantes nessa realidade? Corpo, unidos. Se você é membro há mais tempo, ou fez entrevista semana passada, pense bem sobre essas primeiras perguntas. Porém, além de estar chegando muita gente à nossa igreja, tem algumas pessoas que estão deixando a nossa igreja. E em paz, sem atritos, graças a Deus, algumas delas comentam, que ela não consegue se identificar com a realidade atual porque ela não construiu relacionamentos. E aí ela se sente descolada, desconectada. Ou outros citam com um certo receio, está chegando muita gente nova. Como se fosse algo para nós ficarmos desconfiados. O que está acontecendo? Deus está trazendo gente nova. Nós estamos mudando. O que é isso? E eu entendo, isso assusta alguns membros mais antigos. Às vezes
nos assusta também, nós que somos liderança, como cuidar de todas as pessoas, demandas, desdobramentos. Mas pense em você diante disso tudo. O que você pensa que nos faz igreja? O que nos torna quem somos? Como nós nos chamamos, Nova Aliança, família Nova Aliança? Essa resposta eu não vou te dar, mas eu gostaria que você meditasse essa semana, tirasse um tempinho para chegar a alguma conclusão. Qual é a sua convicção a respeito disso? E depois, se você quiser, pode me mandar um WhatsApp, pode até mandar em áudio, eu vou ouvir. Você percebe que muitas das tensões que nós temos internamente na nossa mente, dentro de nós, e internamente ministérios, atividades, coisas que nos desgastam como igreja, é por falta de clareza sobre o que nos une e quem nós somos. Muitos desgastes acontecem por causa disso. Atritos ministeriais, nossa prática de querer impor o nosso jeito num ministério, num GP, em alguma coisa. Ou talvez aquele sentimento da gente, eu não sou tão valorizado. Eu deveria ter mais destaque, uma oportunidade. Talvez até a ideia que alguns de nós cultivemos, de que se algumas pessoas parassem de nos atrapalhar, as coisas iam se desenvolver. Quando eu pudesse agir do jeito que eu penso aqui, ia ser muito legal. Alguns afirmam que não conseguem se envolver por falta de tempo, ou porque estão desanimados. Ao mesmo tempo, outros dizem que estão sobrecarregados e envolvidos até demais. Mas geralmente, muitas vezes, quando as pessoas afirmam que estão sobrecarregadas, envolvidas até demais, elas estão focando em suas funções, em seus cargos, em seus ministérios. Não em uma comunhão ampla, não em serem cuidados nesse processo. Isso sobrecarrega mesmo. Pensar apenas no que se tem que fazer, não na vivência como igreja, que inclui ser e fazer. E essa realidade vai fazer com que nós nos sintamos, às vezes, solitários ou superocupados. Mas não faz com que nos sintamos como estando entre irmãos, numa missão incrível, numa missão que vale a pena, numa missão que justifica os nossos esforços. E eu quero propor que sejamos moldados pelo versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, para realinhar nossos corações e expectativas, e se necessário for, nos levar ao arrependimento dos pecados que nós temos, para que vivamos juntos, unidos, com alegria, com a animação que nós vimos aqui hoje de manhã. Ou como nós gostamos de dizer, sendo fiéis, frutíferos e realizados. Então, Filipenses 1:27 diz assim, acompanhe aí. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vamos orar? Ore por você, ore por nós. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Senhor que vem até nós pelo Teu Espírito, por ouvirmos o Evangelho, porque o Senhor nos atraiu, o Senhor trabalhou em nossas mentes e corações para que dessemos valor ao Evangelho. E eu peço por mim e pelos meus irmãos aqui, para que a Tua palavra nos cative, nos corrija, nos exorte, nos anime,
Mostre para nós como temos que viver na nossa vida. Ó Espírito Santo que está em nós, anima-nos, consola-nos, dá-nos direção. Que a Tua palavra dê vida a nós. Ó Deus Trino, obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela presença do Senhor na Tua igreja. Que o Senhor trabalhe em nós e nos una a Ti e uns aos outros. E que a alegria do Senhor seja em nós e seja vista para que outros desfrutem também disso. E reconheçam que o Senhor é bom e confiável, que o Senhor é verdadeiro, digno da nossa devoção. Assim oramos, ó Deus. E eu oro por mim, para que eu seja um instrumento capaz de comunicar a Tua palavra de maneira que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. O resumo que eu dei para a mensagem de hoje foi que lutar para permanecermos fiéis e unidos honrará a Cristo e determinará se o Evangelho está crescendo em nós. Lutar para permanecermos fiéis e unidos honrará a Cristo e mostrará se o Evangelho está crescendo em nós. Mas é importante também avaliarmos o contexto. Filipenses capítulo 1 tem algumas informações que são importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui. E há pouco mais de 2 anos, o pastor Oscar pregou uma série em Filipenses. Se você quiser, você pode ir lá no nosso YouTube, no nosso SoundCloud ou no Spotify, e aí ouvir a exposição completa dessa carta. Mas eu quero fazer só 4 destaques importantes que fazem com que Paulo chegue no versículo 27 e diga o que ele disse. Então, antes de convidá-los a viver de maneira digna, ele prepara o terreno com uma rica argumentação baseada no Evangelho. Então, nos versículos de 3 a 5, Paulo se alegra pela parceria dedicada dos filipenses no avanço do Evangelho. Ele fala com alegria, diferente da carta que nós estamos vendo de Gálatas, que ele chega de sola, é duro, confronta. Filipenses não, destila amor. Destila alegria, vontade de ver aqueles irmãos e desfrutar da alegria cristã com eles. Então ele fica feliz, vocês creram no Evangelho e se tornaram parceiros, investiram, oraram, vocês estão comigo, vocês estão comigo. O segundo aspecto que está no versículo 6, Paulo confia que Deus vai manter na fé os filipenses e todos os cristãos, todos nós, até o fim da vida. Deus vai completar a obra redentora na vida dos crentes. Amém? É isso que nos ancora, é isso que segura a gente. Não é o nosso esforço que nos mantém. É o esforço de uma única pessoa que nunca pecou, Jesus. Ele se esforçou, morreu na cruz e garante que nós não nos perderemos. Dos versículos 12 a 18, Paulo fala como a prisão e o sofrimento dele serviu como meio de alcançar soldados, alcançar pessoas que ele não alcançaria de outro jeito. Porque ele estava preso, era uma prisão em uma casa. Há quase um bom consenso sobre isso, eu também interpreto dessa maneira. Ele estava preso numa casa e um soldado ficava direto. Imagina, uma pessoa 24 horas do lado de Paulo, ele pregava mesmo. E ele evangelizou muita gente assim. Então, por meio da prisão, o evangelho continuou crescendo através da vida dele. E John Piper fala que o sofrimento não limita a missão, ele a amplia. Deus usa o sofrimento do seu povo para cumprir a missão, a pregação do evangelho e atingir muitos lugares que não atingiria sem sofrimento. E você sabe do que eu estou falando, porque quantas vezes Deus te tornou muito mais útil para Ele quando você estava um caco. Você olhava para si e falava, não, nada que eu faça vai servir para Deus. E aí aquele caquinho todo quebrado, seja doença, desemprego, tristeza, depressão, luto, brilha o Evangelho e as pessoas falam, muito obrigado. Aí você fala, o quê?
Porque eu vejo Deus em você. E assim foi com Paulo. E aí nos versículos de 21 a 26, Paulo fala sobre uma tensão. Ele deseja estar com Cristo, morrer e estar com Cristo seria excelente, mas ele opta por permanecer dedicado, servindo a igreja, pelo bem da igreja, pelo bem dos irmãos. Entenda a igreja não como uma instituição, como um nome, como uma placa, mas igreja, gente, por pessoas que ele já conhecia e por pessoas que Deus ainda iria salvar através da vida dele. E ele diz: eu vou viver aqui enfrentando o que eu tenho que enfrentar pelo bem da igreja. Porque para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro, mas eu ainda não vou ter esse lucro completo agora. Eu vou viver. Mas lembre, quem era esse Paulo? Saulo de Tarso. Cúmplice em assassinato de cristãos. Cruel, impiedoso. A meta de vida dele era acabar com a igreja. Esse homem agora estava dedicando a sua vida pelo bem do povo de Deus, para a expansão do evangelho, por meio do seu sofrimento. Aquele sofrimento que ele causava aos outros, se tornou o meio de Deus usá-lo para alcançar outras pessoas. Agora entrando no nosso texto, é importante lembrarmos que Filipe era uma cidade orgulhosa da sua cidadania romana. Eles tinham um status de colônia romana, isso trazia benefícios para eles. Então eles se viam como cidadãos sangue puro, gente que estava bem geograficamente, economicamente. Por mais que a igreja fosse pobre, é aquela ideia: eu posso ser pobre, mas eu tenho uma ascendência de pessoas importantes. Mais ou menos isso. E eles se achavam, no geral, naquela região. E aí Paulo vai retomar essa ideia sobre cidadania, lá no capítulo 3, versículo 20, que ele diz assim: a nossa cidadania está nos céus. E ele vai mostrar que nenhum benefício humano supera ou se compara com o fato de ser filho de Deus, de ser um cidadão dos céus. E ele começa falando: acima de tudo, vivam de modo digno. Paulo está fazendo um apelo prático, direto. Em primeiro lugar, a forma prioritária para vocês viverem, como uma resposta ao evangelho que vocês creram, é de um modo digno. O evangelho tem que conectar com a sua vida. E o verbo usado aqui, ele é muito interessante no grego, porque um verbo se desdobra na tradução: vivam de modo digno. Um verbo só, na verdade a gente precisa traduzir em 3 palavras, porque é o verbo no grego relacionado a uma cidadania. Politevome. E aí poli tem a ver com polis, da cidade, que dá origem à palavra também política. Então, é a palavra que diz: seja um bom cidadão, um cidadão pleno. E eles já se achavam bons cidadãos. E aí Paulo está convocando esses cristãos que na sua vida, antes de Cristo, na sua vida social, já se viam como privilegiados, a se verem como cristãos privilegiados no seu dia a dia. Vocês não são apenas cidadãos romanos, vocês são cidadãos do reino dos céus. Vocês aguardam não os benefícios de Roma, vocês aguardam a Nova Jerusalém. Essa é a cidadania de vocês, povo de Filipos. E ele promete dar essa cidade a todos que caminham com ele. Essa caminhada começa aqui. Se você é um discípulo de Cristo e caminha com ele, você aguarda essa cidade também. Essa é a nossa esperança. E R.C. Sproul diz: viver de modo digno não é alcançar o evangelho por meio de obras. Não é, eu vou me esforçar e aí Deus vai dizer: muito bom, está no caminho certo, vou te abençoar. Não é isso. A gente já tem ouvido muito isso, mas é sempre bom deixar claro. Mas viver de modo digno é responder
ao evangelho recebido com a vida, com a prática da nossa vida. Não é conquistar pelo esforço, mas é me esforçar porque eu já fui conquistado. Resumindo, o modo digno, ele prioriza agradar a Deus, ao invés de colocar coisas secundárias desse tempo, coisas que não têm valor eterno, como a meta de vida. Por confiar que Jesus já perdoou os nossos pecados, então agora cada cristão pode considerar que a vida de obediência é um privilégio. E que agradar a Deus é o melhor para nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Mas ele fala sobre viver de modo digno do Evangelho. E sempre é importante para nós relembrarmos o que é o Evangelho. E através de 4 perguntas nós conseguimos entender o que é o conteúdo, a informação desse Evangelho. Em 4 perguntas: quem é Deus? Por que estamos neste caos? O que Cristo fez? Como podemos nos voltar para Deus? Primeiro, quem é Deus? Você consegue responder isso, se alguém te perguntar? Quem é Deus? Deus é tudo. Dá para ser melhor que isso. Quem é Deus? Deus é nosso Criador. Ele nos criou para o nosso bem e a glória dele. E para que nós nos relacionássemos bem com Ele e uns com os outros. Ele reinando e nós como seus súditos. Súditos amados. Filhos obedientes. Você tem alguns versículos bíblicos aí que explicam essa definição. Por que estamos neste caos? Nós que somos criaturas feitas para agradar a Deus, obedecer a Deus, nos alegrar nele, por causa do pecado, o primeiro pecado de Adão e Eva, mas o nosso pecado, a nossa permanência não crendo nele, rejeitando ele, os nossos pecados intencionais também, contra ele, por causa disso, dessa disposição, nós somos inimigos de Deus. O que Ele quer para nós não é o que nós naturalmente queremos. E por sermos inimigos, estamos debaixo do ódio justo de Deus. O ódio que Ele tem que sentir contra os seus inimigos. Porque Ele é bom e justo. E todo aquele que se levanta contra Ele está se levantando contra a bondade e a justiça. E merece ser punido. Mas o que Cristo fez? Cristo, que é o Filho de Deus, com sua vida sem pecado, ofereceu a sua vida como um sacrifício perfeito no lugar dos pecadores. Esses mesmos inimigos que merecem ser punidos. Jesus oferece sua vida no lugar deles, ressuscita para comprovar a sua dignidade, o seu poder, e por meio da sua morte na cruz, Ele resgata, Ele compra esses pecadores que se arrependem e passam a viver como seus súditos, seus discípulos. E como podemos nos voltar para Deus? Reconhecendo nossos pecados contra Ele, nos arrependendo e colocando nossa confiança de sermos aceitos por Deus, somente por causa de Jesus. Não porque eu ajudo os pobres, não porque eu nasci e cresci numa igreja, não porque eu sou batista, ou porque eu sou da Nova Aliança, ou porque eu sou evangélico, ou porque eu me visto dessa ou daquela forma, ou porque eu contribuo financeiramente, nada disso. Somente somos aceitos por nos arrepender dos pecados e confiar em Jesus. É isso. É isso que Deus requer de nós. E por causa disso nós damos as costas à vida de prazer no pecado. A diferença entre um cristão e um não cristão é que o não cristão curte a vida de pecado, ele aproveita. Tem um amigo que diz que a definição de alegria é cachorro rolando na carniça. Você já viu essa imagem? Um cachorro rolando na carniça? Ele ama aquilo, é igual um porco na lama. Ele curte aquilo é nojento, aquilo é desagradável, mas ele ama. Isso é o pecador.
Esse é o pecador vivendo em pecado. O cristão não. O cristão ele se suja, mas ele lamenta. Ele não se alegra no pecado. Ele se alegra em Cristo. Ele quer agradar a Cristo. Lá dentro, tem um eco de desejo de agradar a Cristo. Você acredita nisso? Isso é o Evangelho. É isso que você pensa quando nós falamos Evangelho, ou algo parecido com isso? Se isso faz sentido para você agora, ouça com atenção o que Deus está te falando hoje. Não saia daqui sem decidir se comprometer com Jesus, se render a Ele. Se você nunca ouviu sobre o Evangelho, é a primeira vez, decida se comprometer com Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar. Não saia daqui ignorando Ele. E Paulo viveu crendo nesse Evangelho, por isso ele disse, para que, ou indo vê-los, ou estando ausente, eu ouça do progresso de vocês. Eu vivo esse Evangelho, eu estou preso por causa desse Evangelho, eu quero que vocês creiam e vivam esse Evangelho, andem de modo digno. E ele expressa seu desejo pastoral, cuidadoso. Independente de eu estar aí com vocês, independente de quem esteja, ouçam a Cristo. Sigam a Ele. Eu quero ver, se Deus me der a oportunidade, eu quero ter comunhão com vocês, filipenses. Eu amo vocês. Mas se eu continuar preso, eu quero ouvir que vocês estão amando a Deus e vivendo de modo digno. Que vocês estão firmes. Paulo não quer crentes dependentes da sua presença, mas maduros o suficiente para permanecerem fiéis, mesmo em sua ausência, disse John MacArthur. Então ele escreve confiando que Deus vai conduzir a igreja a um amadurecimento saudável, mesmo sem ele ali. Nós estamos aqui como liderança, GP, equipe pastoral, ministério, para te ajudar a amadurecer. Mas não seja dependente de pessoas em primeiro lugar. Dependa de Deus. E se apoie nas pessoas, cresça junto. Mas não seja aquele crente que fala, se ninguém me cobrou, se ninguém me ligou, se ninguém me visitou, eu não preciso fazer nada. Não seja assim, amadureça, se disponha. Nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito está fazendo em nós e na nossa igreja. E nesse ponto eu quero me deter com mais ênfase, que eu creio que nós precisamos pensar aqui hoje. É isso que ele vem mastigando em mim. Essa parte que diz que estão firmes em um só espírito, como uma só alma. A firmeza que Paulo defende aqui é coletiva. Ele não está falando assim, cada um tem que correr atrás do seu e seguir Jesus, beleza? É cada um por si, Deus por todos, valeu. Não é isso que ele está falando aqui. É muito comum em nosso tempo nós encararmos isso. Eu ouço a mensagem e vou viver minha vida. Eu ouço a mensagem e vou resolver o meu. Lembrando o pastor Rico, né? Vou atrás do meu corre. Não é isso. Não é cada um com os seus problemas. Era justamente a falta de união deles que estava deixando a igreja vulnerável aos ataques inimigos. E ele vai tratar isso mais para frente, lá no capítulo 3. A unidade espiritual da igreja não é um ideal romântico, mas um testemunho poderoso ao mundo de que Cristo está no meio dela. A nossa unidade é parte daquilo que nós pregamos. Não é só o que falamos, não é só o que pregamos de púlpito, mas a nossa unidade como igreja está pregando algo. A maneira que nós nos importamos e vivemos. E eu creio que hoje nós temos dois grandes inimigos que matam a unidade. E eles são causas da desunião e ampliam a desunião. Primeiro é o amor sem regras e limites. Para muitos de nós, e é muito provável que para algumas pessoas que estão aqui também, o amor é
Deixar com que eu faça o que eu quiser sem críticas ou questionamento. Amar é isso. Você só me ama se me deixar sem limite, sem regras. E tem muita gente dizendo que esse é o jeito de criar seu filho. Não as ouça, ouça a Bíblia. Então muitos vêm aqui, talvez é o seu caso, seja um visitante ou um membro, e você é constantemente frustrado, domingo após domingo, porque você vem e ouve um sermão que fala Jesus, Bíblia, obediência, vamos juntos, Deus em primeiro lugar, que te diz aquilo que a palavra confronta, que te encoraja no Evangelho, mas aí alguns também vão atrás durante a semana, buscando na internet uma mensagem mais fofinha, mais agradável, para saciar aquela vontade de ouvir sobre mim e sobre os meus sonhos e que vai dar tudo certo. E é isso que te leva para a gente como Dave Leonardo. Massagear o seu ego, meus lindos. É isso que te leva para a gente como ele. Gente como Vitor Azevedo e outros pregadores que têm milhões, mas que te levam para longe do Evangelho. Você está curtindo e compartilhando isso. E eles estão bombando. Mas eles estão enfiando veneno na sua cabeça. Isso não tem a ver com o amor bíblico. Mas é um evangelho terapêutico. Para administrar os seus estresses. Mas existem bons pregadores. Eu posso te indicar uma dúzia. Mas eu posso te falar uns 4 aqui também. Emílio Garófalo, Leandro Peixoto, Augustus Nicodemos, Jonas Madureira, Oscar Soares. Inclusive você pode ver ao vivo aqui. Ouça bons pregadores, gente que ama a palavra de Deus. Não coloque porcaria na sua cabeça, porque você vai viver errado. E aí David Paulinson tem uma citação longa, que eu vou ler para você, mas que é diagnóstica. Ele diz assim: nesse novo evangelho, os grandes males ou problemas a serem corrigidos não exigem qualquer mudança fundamental de direção no coração humano. Em vez disso, o problema repousa em meu sentimento de rejeição por parte dos outros. Em minha experiência corrosiva sobre a vaidade da vida, em meu sentimento agitado de autocondenação e falta de autoconfiança, na ameaça iminente de aborrecimento, caso a minha música seja estragada. Em minhas reclamações exageradas, quando um caminho árduo e longo está pela frente. Essas são as necessidades importantes sentidas hoje em dia, as quais o evangelho, esse tipo de evangelho, desse tipo de pregador que eu citei, se dedicam a satisfazer. Jesus e a igreja existem para fazer com que você se sinta amado, importante, aprovado, entretido e edificado. Esse evangelho ameniza os sintomas angustiantes. Ele o faz sentir-se melhor. A lógica desse evangelho terapêutico é um Jesus ao meu dispor, que satisfaz os desejos individuais e abranda as dores físicas. Não é esse evangelho que nós cremos e pregamos. Não creia nesse evangelho. Não se alimente disso. O nosso problema é o pecado, e Jesus veio confrontar e lidar com isso. Enquanto acharmos que Jesus existe para nos satisfazer a todo custo, e que inclusive Ele vai ignorar os nossos pecados para nos satisfazer, afinal o que Ele quer é realizar os nossos sonhos e nos fazer felizes. Então nunca viveremos a realidade de uma transformação profunda como Paulo está falando aqui. E como Ele nos chama a viver unidos como igreja. Esses filipenses e Paulo descobriram o amor de Cristo, enquanto eles estavam enfrentando oposição, eles estavam sendo perseguidos. Você consegue entender que esse é o amor de Deus para você? É esse pacote de verdade, de confronto e de esperança?
Envolve dor, envolve sofrimento, envolve a necessidade de se sacrificar. Esse é o amor verdadeiro que Jesus veio mostrar. Não esse faz de conta colorido. Porém, nós temos outro problema. O segundo inimigo da unidade, que é o individualismo. É esse senso de que você pode escolher cada detalhe da sua participação, escolher as suas responsabilidades dentro dos seus relacionamentos, relacionamento como igreja, casamento, amizade, família, de forma que você não faça nada que você não quiser. Você só pega o que você quer. Esse tipo de individualismo é o grito do seu eu, da sua carne, resistindo à obra do Espírito. E a obra do Espírito Santo é te arrancar do seu mundinho confortável, em que você é a pessoa mais importante, e colocar Jesus no centro. E colocar você submisso a Jesus. É isso que Ele está fazendo em nós. E dói. E é a coisa mais importante que Ele está fazendo hoje. Nenhum de nós pode desfrutar do poder do Evangelho, que é profundo, é renovador, sem vermos nossas preferências morrer. O individualismo vai matar seus relacionamentos. E às vezes nós achamos que estamos lutando pelo Evangelho ou pelo bem da igreja. Mas na verdade, estamos só defendendo o nosso espaço, o nosso ministério ou a nossa opinião. É possível estar servindo muito e ainda assim estar dividido. Porque fazemos só o nosso, só pelo nosso ministério, só pelas nossas metas, sem considerar que tem um objetivo maior sobre nós, que é a igreja, o bem de todos, todo o rebanho. Não faz sentido eu me preocupar com o meu ministério, as minhas coisas, e ignorar que todos estamos servindo aqui uma pessoa, Jesus Cristo, e cuidando uns dos outros. Viver assim não é a cidadania do céu, é a construção de projetos pessoais. E avalie se é assim que você tem encarado as suas atividades na igreja. E o meio que Deus determinou que nós estivéssemos unidos em um só espírito e alma, como Ele diz, era sendo moldados pelo Evangelho através da vida de comunidade. Deus não nos trata fora da comunidade para a gente vir aqui e acertar e ser tudo lindo. Não, Ele nos trata na vida de comunidade. É aqui, unido a irmãos, encarando as dores e desafios. E olha o que Ele diz em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, não para Ele mesmo, mas pelo bem da igreja, para a glória de Cristo. E no versículo 24, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Isso não vale apenas para ele, que é um apóstolo, vale para cada cristão que honra Cristo. Paulo fez isso aconselhando, orando, apoiando, mas também indo às pessoas e pregando o Evangelho, dizendo: ei, Jesus olha para você e Ele se importa. Talvez alguns aqui estão parados pensando: não tem espaço para mim. Está tudo funcionando muito bem, não tem espaço para mim nessa equipe, nesse time que é a igreja. Mas ser um cidadão dos céus não é algo que você pode entrar e assistir. Igreja não é uma cadeira que você assiste os outros fazendo, mas é um trabalho no qual você se une, como numa família. Cristo nos deu uma missão, não uma cadeira na plateia. Logo, nós precisamos entender que uma igreja dividida contradiz o Evangelho que afirma pregar, como disse Martin Lloyd Jones. Seja um encorajador, seja um Barnabé, não importa quanto tempo você está aqui.
Se você não entendeu, seja um Barnabé, Atos 4, 36 e 37 vai te explicar. Anota aí. Um homem cheio do Espírito Santo, generoso, que encorajava as pessoas. Seja essa pessoa, lute pela unidade. Não jogue lenha na fogueira, não critique à toa. Una, mobilize. A nossa unidade vai trazer mais glória a Deus e vai mostrar para um mundo que zomba de nós que o nosso Cristo é real. Real a ponto de unir um monte de gente diferente. Eu ia usar uma expressão corintiana, mas eu não vou usar sobre um bando de loucos. Mas é isso que o Evangelho faz. Ele une gente. Não você aqui bonitinho, com cara de crente, com a vida arrumada. Olhe para você de 20 anos atrás. Olhe para você lá no fundo do poço, às vezes quando Cristo te encontrou. E olha como você está aqui hoje, com uma vida transformada, uma família moldada. É essa unidade que mostra para o mundo que o nosso Cristo é verdadeiro. Você não precisa fazer um grande curso de apologética. Viva amando a igreja e amando o dono dela, que você vai pregar uma mensagem verdadeira. E o último ponto é lutando juntos pela fé evangélica. O termo aqui é um termo militar, lutar. Não podemos esquecer que eles estavam sofrendo perseguições, e ele vai falar isso nos versículos 29 e 30, o finalzinho desse capítulo. Então Paulo está escrevendo aqui para encorajá-los, dizendo: vocês estão sendo atacados por fora, vocês não podem lá dentro estarem divididos, jogando contra. A unidade é essencial. E eu estava pensando numa analogia para facilitar. Imagina um soldado num campo de batalha, tiro para todo lado, gente desmembrada, bomba explodindo, aquela angústia toda, parece que o mundo vai acabar. Agora se veja nesse lugar, mas você e seus companheiros estão discutindo, porque um deles disse que não queria ir para a batalha se o amigo dele não tivesse junto no ministério, quer dizer, no fronte de batalha. Faz sentido? Ou brigar porque um deles não o cumprimentou antes de ir para a batalha, ou não chamou para ir no aniversário. Faz sentido diante de uma guerra, diante de coisas importantes em jogo, se apegar a isso? Não, é um absurdo. Infelizmente é assim que às vezes nós agimos. Ao invés de lutar pela unidade, nós exigimos nossas preferências. Ao invés de fortalecer os outros, nós queremos mais para nós, do nosso jeito. E aí nós nos perdemos. Mas nós precisamos lutar juntos. Lutarmos juntos. E o trabalho do diabo e dos seus demônios é impecável. Nós podemos vacilar trabalhando juntos, mas eles não vacilam. Eles se unem contra nós. Graças a Deus por Jesus que nos defende, amém? E o verbo aqui para esse lutar junto, ele é o termo de um esporte competitivo que tinha atletas de alto nível competindo não entre si, mas lado a lado. Tem um monte de gente que estava vendo aquele torneio lá nos Estados Unidos, né? Os times brasileiros, europeus e tal. E todo mundo falando, não, eu quero ver um show. Aí os times que a gente critica aqui no Brasil chegam lá e ganham dos europeus, que todo mundo fala, são incríveis. E dá um nó na nossa cabeça. Mas é exatamente esse tipo de esforço em conjunto que Paulo está falando. Atletas competindo intensamente, unidos juntos. Não abrindo mão de um ajudar e apoiar o outro. Essa é a luta pelo Evangelho. A ideia aqui é de que esse time não tem vencedores quando todos perdem. Não há um time vencedor quando... Não há um único vencedor quando o time perde. Mas o que é perder nesse caso? Perder é deixar o conteúdo da fé, abandonar a doutrina, o Evangelho. Perder é deixar as picuinhas,
abandonar o trabalho, deixar que os outros façam. Perder é preferir se isolar e ir se afastando gradualmente, se preocupando com as suas coisas, até que quando você vê, você não tem relacionamento com ninguém. Ou achar que o seu círculo de relacionamento, e pode ser um bom círculo, GP, amigos com a mesma realidade de vida da igreja, até seu grupo, sua família, achar que isso é mais importante que a igreja. Não é. O meu grupo, a minha preferência não tem primazia sobre a igreja de Cristo. Ele nos uniu nesse corpo. Isso é perder a batalha. E eu quero caminhar para algumas aplicações práticas em 2 níveis. Primeiro, para a sua vida pessoal. O Evangelho não transforma apenas o que cremos, mas como vivemos. Então pergunte-se, em que aspectos minha conduta tem desonrado o Evangelho que eu professo? Pergunte para você mesmo. Será que tem uma ausência da vida familiar? Será que você se esconde de pessoas não cristãs para não ter que falar do Evangelho, para não ter que ter problema? Ou será que o tempo que os seus hobbies consomem te impede de ter relacionamento com os outros? Pergunte para si, como eu posso viver minha cidadania celestial de forma prática? E algumas dicas, que talvez pode ser sua realidade. Se posicione com integridade no seu trabalho, não negocie, não tem jeitinho. Seja generoso com as pessoas. E generosidade envolve seu tempo, sua atenção, sua casa, seus recursos, até o seu pouco. O seu pouco pode ser generoso para alguém. E uma coisa que eu estava pensando esses dias, muitas pessoas são super ativas nas suas redes sociais. Elas postam tudo o que amam, mas não há uma menção a Cristo, uma menção à sua igreja, uma menção ao Evangelho. As suas redes sociais são plataformas para você? Ou há alguém que você ama mais? Use as suas redes sociais para a glória de Deus. E como eu já falei outra vez, você pode tirar fotos das mensagens, do GP, de várias coisas, e postar nas suas redes. E falar, ei, esse povo aqui, essa família é importante para mim. E mostrar para os outros que a sua fé é real, a ponto de você postar. Ou um prato de comida merece mais a foto do que os irmãos que nós vamos passar a vida eterna. Respire. Onde você se encontra nisso? Será que você está isolado demais, ocupado demais? Peça a Deus coragem para mudar. Irmão, talvez você esteja aqui há uns anos, já contribuiu muito, já serviu em várias áreas, mas hoje, por várias razões, falta de saúde, a rotina está exaustiva, mudança no ritmo de vida, enfim, mudança no jeito da igreja funcionar, e aí você está mais distante. Você não está desconectado por mágoa, por um desgaste, mas você está vivendo um momento que esses desafios parecem que estão te engolindo. Se esse for o caso, isso não é uma bronca para você, mas é um convite. O Evangelho ainda está vivo e poderoso para reaquecer seu coração, para reorganizar a sua agenda. Jesus não te encontrou apenas para que você passasse por essa igreja, mas para que você frutificasse junto como igreja. Você é a parte importante nesse processo, a sua presença. Você não precisa voltar a fazer tudo como antes, porque eu já fiz isso, isso, isso. Faz aquilo que você consegue, se aproxime, dá um passo de cada vez. Se aproxima de alguém aqui hoje, alguém que você tem amizade, fala, vamos orar junto, vamos conversar, eu preciso de alguém. Volta para um grupo pequeno,
A gente tem 10, algum vai te encaixar. Se envolve em algum ministério. Deus ainda quer usar a sua vida aqui. Igreja é mesa, amizade, choro, discipulado, oração. Não é observação distante. Mas para a vida em comunidade, a gente precisa lembrar que a igreja só permanece de pé e frutífera se a gente viver em uma unidade espiritual, emocional, em que o Espírito vai aquecendo os nossos corações, vai alinhando as prioridades. Nós precisamos de todos aqui, seja você mais novo ou mais antigo. Você que é mais velho, você já passou por muita coisa. E você é importante para a igreja. Não se exclua, não se diminua. Não importa quanto tempo, talvez, você está afastado daquela vida em comunidade. Há espaço. E faça uma pergunta: estamos firmes em um só espírito? Ou será que a gente se divide por besteira? Como é que está o seu coração? Pense no micro, GP, escala de ministério, ou no macro. O que nós precisamos abandonar para cooperar melhor como time do Evangelho? Para nós jogarmos juntos e lutarmos juntos. E por fim, lembre que o Evangelho não é uma bandeira pessoal. É uma convocação coletiva para nós batalharmos juntos, de mãos dadas. E eu quero chamar o pessoal da música aqui para uma exortação final. Às vezes você está aqui e você é um líder em algum nível. E você está trabalhando demais, mas você está lutando sozinho. Você está fazendo, está entregando. Você foi chamado para andar com pessoas, com seus irmãos. Não à frente deles, mas com eles. Como equipe. O ministério que não leva a comunhão está desviado da rota. Todos os ministérios, lideranças e responsabilidades, em todos os níveis aqui, não tem comunhão como algo opcional. A comunhão é o meio de Deus fazer a coisa acontecer. Nós precisamos uns dos outros. Ou talvez o seu caso seja outro, você é um membro que não tem uma liderança formal. Mas você está cumprindo no piloto automático as suas escalas, tal. Às vezes até você tira seu nome de uma escala de última hora, faz uma bagunça para o ministério, mas você fala, não, alguém vai ir, eu estou cansado, eu já servi tanto. Será que essa é a lógica do Evangelho? Será que é isso que o Evangelho causa? Será que isso não é uma forma de você se distanciar, de você se proteger? E para todos nós que estamos aqui, deixe que outros cuidem de você. Se deixe ser cuidado. Tem liderança aqui para te ouvir, tem grupo pequeno aberto. Algumas pessoas sofrem e não abrem o coração para serem cuidadas. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Busque ajuda e você vai encontrar. Relembremos o que Jesus fez por nós, em nós, através de nós. E que a gente relembre para onde Ele está nos levando. Eu quero encerrar com a palavra de esperança para todos nós, que às vezes estamos cansados, meio afastados, ou nos sentindo atropelados pela rotina. Filipenses 1:6, Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo Deus que começou a obra, te chamando, te salvando, não vai te abandonar pelo caminho. Não importa se você está cansado.
se você pisou na bola, se você se frustrou. A presença do Espírito Santo com você é real, é disponível. Ele está aí para te apoiar e te ajudar a caminhar. Se anime nisso. Busque a Deus. Peça ajuda a Ele. Mas eu quero olhar para frente também, para a nossa esperança final. Em Filipenses 3:10, Paulo está falando daquilo que o motivava no presente, ao olhar para o futuro. E ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. A força para viver o hoje, para Paulo, vinha de olhar para a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, mas também ansiar, porque Cristo viria buscá-lo. Não é um sofrimento sem nexo, não é em vão. Nenhum esforço de agradar a Deus será esquecido, ou foi esquecido. Um dia, se você é cristão, você ouvirá de Jesus: você viveu comigo, agora venha desfrutar comigo. Amém? Que nós nos enchamos de esperança e que nós andemos de modo digno do Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua presença que nos alcança, nos atinge, nos anima, nos confronta e nos conforta. Obrigado a Deus Trino, porque o Senhor é o maior interessado no nosso bem. E o Senhor não desiste de nós. O Senhor não se cansa de nós. E nem se frustra conosco. Anime-nos, ó Deus. Atrai aqueles que estão distantes. Aqueça o coração daqueles irmãos que estão se endurecendo na frieza, seja pelo sofrimento, pelo pecado. E Senhor, não nos deixe andar sós. Não nos deixe andar como incrédulos, como pessoas que batalham por si. Nos lembre que o Senhor abriu o caminho por nós. E o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação final. Nos anime como igreja, em nome de Jesus. Amém.